Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Amazônia. O tema de hoje é mercado de carbono. Após um longo período de debate de processo legislativo, o Brasil aprovou e sancionou, no final do ano passado, a Lei Brasileira do Mercado de Carbono, ou, para ser mais preciso, criou o nosso Sistema Nacional de Mercado Regulado. Esse sistema de comércio de emissões teve a participação direta de lideranças políticas no legislativo, no setor privado, mas também no governo federal, uma participação decisiva. E uma das líderes que conduziu esse processo no governo é a minha convidada de hoje, Cristina Reis, que é economista, professora da Universidade Federal do ABC e minha colega na academia e no debate sobre o mercado de carbono no Brasil. Seja muito bem-vinda, Cristina, é uma honra falar com você. Imagina, eu agradeço o convite, uma satisfação poder falar da nossa Lei 15.042 sobre o mercado regulado de carbono. Eu acho que após a aprovação da lei, uma pergunta que entrou na cabeça de várias pessoas que acompanham e debatem esse tema é: quais são os próximos passos da regulamentação? Então, a lei, pelo que eu entendo, estabelece um período de 12 meses, que pode ser renovado, para que haja essa tarefa regulamentar, que transfere a bola para o governo federal. Como que o governo tem trabalhado esse desafio da regulamentação da lei? Joia, Daniel, olha, a regulamentação da lei tem sido planejada há pelo menos quase 2 anos no âmbito do Grupo de Trabalho do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que é um grupo governamental dentro da Comissão Interministerial da Mudança Climática, o SIM, que é aquele que traz as diretrizes principais das nossas políticas climáticas, como a PNMC, Política Nacional da Mudança Climática, e o Plano Clima, né? Nessa esfera do grupo, a gente vem trabalhando os principais temas da regulamentação e formou, junto a um apoio técnico do Banco Mundial, um roteiro, um plano de ação de implementação, cuja síntese foi publicada ali no dia 12 de dezembro de 2024, quando a lei foi anunciada, sancionada, né? E nesse roteiro de implementação tem alguns blocos temáticos que vão passar pelo design, pelo escopo do sistema desse ambiente regulado, pela governança dele, pelo sistema de monitoramento, de fiscalização de sanções e também uma parte que é muito importante de como as partes interessadas vão se engajar, né, nesse ambiente de regulamentação, que é muito importante a participação, o diálogo, então que o governo consiga estabelecer uma comunicação clara dessa execução. E é preciso dizer que a lei, ela trouxe no artigo 50 esse cronograma de implementação. Então você bem apontou os primeiros 12 meses em que o governo se organiza as bases da regulamentação, em seguida virão aí formado todos os estudos as análises de impacto regulatório, do chamado monitoramento, relato e verificação, formada a governança, que é o estabelecimento de um órgão gestor que vai responder ao SIM, esse que eu acabei de mencionar, né? Ele que vai fazer aquele que é o coração do sistema, o Plano Nacional de Alocação, onde será estabelecido um teto para as emissões e a distribuição das cotas, né, brasileiras de emissões, para qual os entes regulados, que são aqueles que emitem mais de 25 mil toneladas de gás de efeito estufa por período, vão ter aí o seu horizonte de descarbonização para que o Brasil se torne em 2050 carbono neutro. Então, além desse MRV, né, e dessas análises de impacto regulatório, também faremos a formação do registro central, né, que é aquele que vai anotar, contabilizar as emissões e pretendemos, até para a COP, já ter pelo menos uma versão inicial de como esse plano de engajamento das partes, que eu vinha comentando. Então, essas são as prioridades para esse momento. E só de te ouvir de imediato, Cristina, eu acho que salta aos olhos a dimensão da tarefa. E, em particular, a tarefa de regulamentação em específico, de detalhamento das regras, dos critérios, do procedimento, e, em particular, ainda sendo mais claro, de como esse órgão gestor vai operar. Me parece que ele, pela sua apresentação, estaria no centro desse desafio, teria um papel central. Como o governo tem
olhado para esse órgão gestor? Será o quê? De fato, toda essa regulamentação é de uma complexidade enorme. E devo confessar que quando eu trago as prioridades, eu fico aqui tomando cuidado para não esquecer de nada, visto que são temas, blocos temáticos bastante diversos e importantes dentro da regulamentação. E o órgão gestor, que tem as suas competências também definidas na lei, além de fazer esse plano nacional de alocação e os estudos, ele também vai precisar entender como ele se articula com o mercado voluntário, como o nosso mercado regulado, melhor dizendo, se articula com o mercado voluntário e com as transferências internacionais que vão acontecer depois, chamadas ITMOS, já pensando nos avanços da negociação de artigo 6 de Acordo de Paris. Mas olhando para algum gestor, nós entendemos que é preciso de uma instituição bastante robusta, com um corpo técnico muito sofisticado e competente, que é bastante especialista nas suas diferentes matérias ali, e que para isso seria necessário um conjunto grande de servidores para realizar essa tarefa, O grupo de trabalho que eu mencionei no âmbito do SIM desenhou alguns cenários possíveis para a composição, a estrutura desse órgão gestor. Não foi tomada ainda uma decisão sobre qual delas será escolhida, ou até se uma delas será escolhida, mas a preferida, e eu tenho dito isso, é um formato de uma autarquia, que tenha essa competência toda colocada em lei, e ali se estabeleça. Mas até que isso se forme, se construa, se consolida, esteja apto, haja vista que a lei já impõe resultados e entregas para os primeiros 12 meses e tem aí um horizonte de 4 a 5 anos para total implementação, para que o sistema brasileiro esteja operando integralmente, pode ser que seja designada uma área transitória dentro do governo para desempenhar algumas dessas competências colocadas, estabelecidas na lei, aí como eu já disse anteriormente, relacionadas a essas prioridades mais do primeiro ano e do segundo. E no processo de implementação, eu entendo que o desafio ele envolve trabalhar os distintos setores da economia, onde essas empresas ou organizações que emitem acima do critério estabelecido pela lei estão situados. E a partir daí também pensar maneiras de distribuir parte das responsabilidades, mas também compreendendo como que isso pode impactar na sua atividade econômica, se a empresa teria estrutura para comportar esse ônus, como vocês estão incorporando na reflexão os possíveis impactos econômicos que a nova estrutura de regulação do mercado de carbono pode impor. Então, isso é um aspecto essencial, Por isso que o engajamento e a oitiva, a consulta das partes interessadas, principalmente daqueles que serão regulados, fazem parte desse processo de construção dessa política pública, de implementação, melhor dizendo. Mas tem um aspecto que eu não ressaltei, que entre o segundo e terceiro ano as empresas já começam o seu monitoramento. E todas as fontes, atividades ou instalações que emitem mais de 10 mil, então uma linha de corte inferior aos 25 mil, já serão obrigadas a reportar. Então, assim, o governo tem que ajudar, contribuir, apoiar as empresas a se prepararem para esse reporte. E o reporte aqui será a base de dados essencial para aí, então, começar o período o cálculo do teto das emissões, a distribuição das cotas por setor, analisar quais são os setores prioritários e várias definições chaves, inclusive de qual vai ser o olhar de atividade, instalação ou fonte para cada setor, considerando empresas que são conglomerados ou não, que têm diferentes portes, diferentes áreas de atuação, às vezes elas são unissegmentadas, estão apenas um segmento, setor de atividade econômica, às vezes estão em diversos. Então, tem elementos aí técnicos a serem definidos que estão nesse desafio inicial, de fazer todos os estudos preparatórios. E nós estamos participando de uma iniciativa que está para começar, chamada
em inglês, a sigla PMI, né, que é Partnership for Market Implementation, que é uma parceria de implementação do mercado de carbono com o Banco Mundial, que vários países já adotaram e que vem então para dar todo esse suporte junto com o próprio roteiro que eles prepararam junto ao governo, de uma forma em que o governo foi bastante crítico em apoiar esses consultores para desenhar essa visão. Então, o fato de ter um planejamento já colocado, e aqui eu anuncio, né, que nas próximas semanas a gente vai publicar esse roteiro, esse relatório enorme de implementação, já vai ajudar os agentes a terem as suas expectativas melhor delineadas. E sabemos, né, em economia, que as expectativas são centrais para as tomadas de decisão e para uma dinâmica de curto, médio e longo prazo, e essas decisões são de longo prazo, mais estáveis e sustentadas, não só sustentáveis, mas aqui nesse caso totalmente alinhadas com os objetivos de sustentabilidade. E eu imagino, Cristina, que nesse ambiente em que a gente se encontra, justamente porque as empresas buscam se preparar para os cenários de médio e longo prazo, estão também tentando se antecipar nesse processo de regulamentação e dialogando com o governo ou com lideranças para entender, inclusive, como elas devem se posicionar, para quem sabe ser menos afetadas ou para quem sabe encontrar rotas de progresso que possam converter a sustentabilidade em uma oportunidade para si. Mas antes de te ouvir sobre esse tema, para não te interromper, vamos para um breve intervalo e eu volto no segundo bloco do É Tempo de Amazônia com Cristina Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, lá no Ministério da Fazenda. Voltamos para o segundo bloco do É Tempo de Amazônia, hoje conversando com Cristina Reis. No final do nosso primeiro bloco, Cristina, eu te perguntei sobre como que as empresas que já se veem numa posição de serem reguladas pela nova estrutura do mercado de carbono têm se comportado, têm buscado o governo, têm realizado estudos, têm se preparado. Qual é a impressão que você tem? A minha impressão é de que diversos setores, empresas, também organizações não governamentais, terceiro setor, academia, sindicatos, têm acolhido e se preocupado muito com esse tema e realizado e encontrado os seus próprios caminhos, primeiro para entender melhor o tema e, como você bem disse, né, se preparar para atender a regulação, a regulamentação e antever aí possíveis caminhos, além das rotas tecnológicas para descarbonização, mas caminhos e nichos de mercado interessantes que a regulamentação traz, né? Então, nós temos sentido bastante preparação, né, e também preocupação, sendo bem honesta aqui, né? E é por isso que eu reforço a importância da gente ter esse planejamento que vamos publicar divulgado, comunicado, bem como esse engajamento com as partes interessadas, com as empresas, com o setor financeiro, né? Então, a lei define a natureza jurídica dos ativos do SBCE enquanto valor mobiliário e também dos créditos de carbono negociados em bolsa de valores em ambientes, né, de balcão, mercados organizados. E isso traz também um conjunto de oportunidades dentro desse mercado sob regulamentação, observância da CVM, ou seja, tem então diferentes dimensões e eu vejo todos os atores se preparando, né, para ir esperando, preocupados com como será essa regulamentação. Também terá de ser estabelecido esse ano um comitê técnico consultivo, que é aquele que a lei prevê, em que diferentes membros do setor público, do setor privado, da academia, ou está na lei especialistas de notório saber, alguma coisa assim, vão participar para dar não só uma opinião, uma contribuição para o órgão gestor do SBCE, expedir, né, publicar suas diferentes normativas e diretrizes. Uhum. E dentro desse comitê ainda está prevista uma Câmara de Assuntos Regulatórios
totalmente formada, composta pelos entes regulados, né, melhor dizendo, representantes dos entes regulados, e que, no meu ponto de vista, a gente tem defendido isso junto ao grupo de trabalho, deva ser publicamente selecionado por edital público, né? E não será apontada uma ou outra organização para participar nem da Câmara, nem do comitê, mas sim ter um sistema, um procedimento de seleção a partir de edital público. É bem interessante, porque isso, mais uma vez, toca no imenso processo de mudanças que essa nova estrutura de pensamento da própria gestão econômica, de certo modo, introduz. E eu tenho visto nos debates interesses e preocupações, como você mesma mencionou. E gostaria aqui de te ouvir sobre dois temas que eu creio que tocam um pouco no debate do É Tempo de Amazônia. O primeiro é a Amazônia e o mercado de carbono. Qual é a sua visão? Os mercados de carbono, tanto na esfera do voluntário quanto do regulado, trazem oportunidades grandes ali para manutenção, para conservação, para preservação, para o restauro, regeneração, e existem aí diversos temas, e você sabe, Daniel, enquanto professor, que cada um deles vai envolver uma diferente rota tecnológica, um diferente tipo de atividade, mas que, no fundo, preservam e deixam o bioma crescer, se regenerar, ser mantido, né? Todos os biomas oferecem possibilidades, né, para o desenvolvimento de projetos e programas de carbono em geral, e que a própria lei estabelece que pode ser com abordagem mercado, com abordagem não mercado, que podem ser jurisdicionais, que podem ser da própria federação, né? Então, existem aí caminhos alternativos, paralelos, e que vão possibilitar essas oportunidades, incentivos, melhor vou colocar assim, econômicos e financeiros para a Amazônia ser preservada e valorizada, vou colocar assim, de forma geral. Aí você vai me perguntar, nossa, mas dá para ser um pouquinho mais específica, fica um pouco etérea, abstrata, né, essa explicação. Mas vamos lá. Já existem alguns mecanismos, como o Fundo Amazônia, existe todo o desenvolvimento dos projetos de RED+, para a Amazônia que estão acontecendo. E agora a lei, ao estabelecer essas definições que eu mencionei, inclusive para a RED+, né, para o próprio crédito de carbono, tem lá uma definição no artigo 2, e ela é bem complicada para quem se atrever a ler. Aliás, o campo jurídico é outro que também, né, específico para clima, pode ter oportunidades de atuação muito importantes, né? A definição ali de crédito de carbono traz perspectivas para os projetos privados, para os projetos dos estados, como a gente já tem observado, e que, né, sempre que possível, sempre que envolver comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores, né, da agricultura familiar, assentados, quilombolas, deve ser feito com distribuição de benefícios, né, com partilha de benefícios, e a lei estabelece isso, estabelece inclusive os percentuais em algumas de suas passagens, ali no artigo 43, para que esses povos do território tenham aí no carbono mais não é, daí eu quero deixar muito claro isso, não é a única alternativa ou necessariamente a melhor alternativa para esse povo, mas é uma alternativa, uma oportunidade econômica para que, ao invés de realizar uma atividade, vou resumir assim, não sustentável, se prefiram atividades sustentáveis. E olhando para a indústria, eu tenho visto, especialmente nesse ambiente geopolítico tenso em que a gente se encontra, países preocupados com a agenda ambiental sob o argumento de que minaria a competitividade da sua economia e da sua indústria. Talvez seja o caso dos Estados Unidos e das próprias normativas recentemente aprovadas pela Europa. No Brasil, o mercado de carbono, ele cria mais oportunidades ou ele pode também criar restrições para o próprio setor industrial nessa tarefa de adensamento tecnológico?
Eu vejo principalmente como um vetor de oportunidades, né? Toda a ambição climática para o Brasil, que já tem as suas vantagens competitivas em algumas tecnologias, por exemplo, de biocombustíveis, a gente pode ressaltar, na agricultura sustentável, com manejos já bastante arraigados na prática produtiva, que trazem aí para o país uma competitividade, inclusive perante a outros países que valorizam essas práticas sustentáveis, né? Então, mas não é esse o principal norte. Eu acho que o principal norte, do meu ponto de vista, os mercados externos são muito relevantes, mas o doméstico continua sendo também incrível, né? E o mercado regulado, ao permitir o que a gente chama de compensação por parte de oferta de créditos no mercado voluntário, né? Quando o sistema, ali aqueles que são obrigados pela lei a descarbonizar, podem comprar de outros projetos, de outros setores, créditos de carbono, então tem aí um caminho muito grande para trazer benefícios, e se isso for ganhando escala nessas práticas e essas tecnologias, e elas forem com o tempo se tornando também mais baratas, sua implementação for caindo, né, reduzindo o seu custo, aí isso se traduzindo em preço, né, ali no médio e longo prazo, e aí nos traz ainda uma outra competitividade que é temida, né, que é no efeito inicial do mercado de carbono com relação aos preços. Mas para além da competitividade, que eu acho que, né, reforçando, né, sim, tem mais oportunidades. Para além disso, tem um grande benefício, eu como economista, uma cientista social aplicada, para a nossa natureza, para o meio ambiente, para a gente, né, combater a emergência climática, mas para a valorização da vida, né, para evitar que as perdas que a crise traz e que geralmente vai incidir sobre as populações mais vulneráveis, né, que todo esse sofrimento vá se reduzindo, e assim a gente consiga também evitar outros custos relativos a essas crises ou catástrofes, por exemplo, que a questão do clima pode trazer. Há uma oportunidade efetiva para o Brasil sentar nessa cadeira das negociações climáticas, né, internacionais, ainda mais enquanto presidente da COP, e assumir essa liderança de uma maneira condizente com o que a nossa sociedade almeja. Estamos chegando ao fim, Cristina, e na verdade eu tenho mais poucos segundos, mas eu não poderia deixar de te fazer essa pergunta. Olhando para a COP, esse grande evento internacional que vai acontecer aqui entre nós, qual é a agenda do Ministério da Fazenda para a COP30? Certo. Bom, quem está acostumado com negociações climáticas sabe da importância dos ministérios de fazenda se envolverem efetivamente para implementar as medidas que vão, né, nos levar, por exemplo, no caso da COP aqui, a atingir os objetivos do Acordo de Paris. Então, nos seus 10 anos, a presidência da COP tem reforçado isso bastante. Chegou o momento da implementação, e não tem implementação, por exemplo, sem o financiamento, né, sem a regulação, sem os aspectos tributários e fiscais relacionados a trazer, de fato, um conjunto de incentivos para que a rota da sustentabilidade seja preferida em relação a outras. Então, o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, estabeleceu um conjunto de prioridades, até tem um documento preparado nesse sentido, que passa pela mobilização de capital privado, nacional e internacional, pelo fortalecimento do setor público também, enquanto relação, gerando um efeito de complementariedade com esse setor privado, então ter aí os seus expedientes nacionais de financiamento, de regulação também para fomentar os investimentos, e os aspectos regulatórios, né, que devem ser enfatizados. E aí, à luz da experiência doméstica, isso é importante dizer, a Fazenda tem proposto alguns temas principais. Um deles é o Tropical Forests Forever Facility, ou Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que é uma maneira concreta que, né, efetivada, vai trazer um montante de recursos da ordem de 125 bilhões de dólares para projetos que mantêm as florestas do Brasil e dos países que têm florestas em pé.
Então, há muito se promete 100 bilhões para dos países desenvolvidos, para os países em desenvolvimento, para combater a crise climática. Isso não foi efetivado, também porque não tinham condições de investimento interessantes. E o TFFF inova por isso, porque ele vai trazer uma possibilidade de investimento atrativa e que aí a COP do Brasil tem a possibilidade de concretizar esses recursos para manter as florestas em pé. Então, o TFFF é um. O outro é o que chamamos de supertaxonomia, né? Também é um instrumento do Plano de Transformação Ecológica da Fazenda. A taxonomia é um sistema de classificação das atividades econômicas, dos ativos financeiros, dos projetos de investimento enquanto sustentáveis ou não. Existem cerca de 60 países que já têm a sua própria classificação, mas é necessária uma harmonização entre taxonomias. A palavrinha utilizada aqui é interoperabilidade. Então, o Ministério da Fazenda também reforça a importância de se construir essa interoperabilidade entre taxonomias, bem como é necessária uma interoperabilidade entre mercados de carbono. E essa é a outra prioridade que eu queria enfatizar aqui, né? Então, criar critérios para mensuração, para a contabilidade do crédito de carbono, que sejam cada vez mais harmonizados, né? Eventualmente, a partir do convite a um grupo de países, formar coalizões em que as transações, em que haja uma troca no ambiente regulado também, um sistema de comércio no ambiente regulado entre esses países, o que é uma ambição alta, né? Todos eles são ambições altas, mas que a Fazenda entende como possível e, sobretudo, financeiramente interessantes, né? E que vão nos levar, então, a atingir as metas que estão sendo, né, negociadas no ambiente da COP e garantir o futuro mesmo das nossas gerações. Bom, queria te agradecer, Cristina, foi um prazer conversar com você, ouvir a sua experiência e a sua a observação sobre os desafios e tarefas que esse tema, que tem gerado tanta atenção e interesse no Brasil, suscita. Eu queria te desejar muita sorte na sua missão, no seu trabalho, e que em breve esse mercado regulado de carbono possa funcionar, gerando essa sinergia entre o crescimento, o investimento e a sustentabilidade. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia. Em breve estaremos de volta com mais um convidado especial, discutindo essa região que representa 60% do território nacional e, ao mesmo tempo, projeta diante de nós a nossa segunda chance. Nos vemos em breve. Até lá.